Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e neste vídeo eu quero mostrar para vocês como utilizar o anexar, o anexos ali do formulário para enviar esses arquivos para o seu SharePoint em uma biblioteca de documentos. Então, se você quer aprender como fazer isso, vem comigo que eu vou te mostrar. Bom pessoal, estamos de volta, já estou aqui com o Power Apps aberto, uma tela em branco, e para iniciarmos isso aí a gente precisa daquele controlezinho de anexos, que está lá no formulário. Então vou vir aqui na opção de inserir, no clássico, e vou colocar um formulário de edição. Através desse formulário de edição eu vou obter aquele inserir o anexo, Então vou colocar aqui uma tabela qualquer, tá? Pode ser uma tabela que vocês tiverem aí, uma coleção, tá? Somente para extrair este carinha aqui. E repare que ele tem, aqui do seu lado esquerdo, ó, o card e ele tem o data card, tá? Então o que a gente vai extrair é este data card de dentro. Ctrl X, clico fora do meu formulário, Ctrl V e eu já tenho ele aqui, ó, fora do formulário, tá bom? Vamos excluir o formulário, não vamos mais precisar deste formulário. Vou ajustar a largura dele, só para que fique aqui posicionado dentro da tela. E também já vou mudar a cor de fundo dele, para que nós tenhamos uma visualização melhor deste nosso anexo, tá? Então, ó, ele já está aqui inserido. Vou remover estes erros, então clico aqui, editar, remove e assim para os demais, tá? Então, removendo, ó, todos os erros, prontinho, removido, eu já tenho o nosso anexo de arquivos, tá? O que eu preciso aqui também é um botão, inserir botão. Então, vou deixar esse botãozinho aqui que vai ser o nosso enviar. Então, vou substituir o nome dele para enviar. Eu preciso de uma biblioteca para fazer esse envio, Então vou vir aqui, ó, SharePoint e vou criar uma biblioteca de documentos para que a gente possa enviar isso lá para dentro, tá? Então vou pegar o site que eu costumo utilizar aqui para testes, vou vir em conteúdo do site e vou criar uma nova biblioteca. Então na opção de novo, vou criar uma biblioteca de documentos e essa biblioteca de documentos vai ser uma biblioteca em branco com o nome anexos do Power Apps. Tá? Aqui, pessoal, o ideal seja que não tenha espaço, Não tem, então vou deixar anexos Power Apps. Vou desabilitar para não ficar aparecendo aqui do lado esquerdo, tá? Prontinho, criado a nossa biblioteca para exemplificar de uma forma melhor ainda. Além do nome do nosso arquivo, eu quero salvar aqui quem foi o usuário que enviou este arquivo, tá? Então posso usar aqui um de texto, ou posso usar até mesmo um de pessoas, tá? Para que nós tenhamos o usuário. Eu vou utilizar de texto mesmo, somente nome e usuário. Podemos ter mais colunas aqui, tá, pessoal? Então, se vocês precisarem armazenar mais dados além do arquivo, vocês podem inserir mais colunas, assim como numa lista do SharePoint, tá? Agora que nós já temos a nossa biblioteca criada, eu vou voltar aqui no nosso Power Apps e vou abrir o nosso Power Automate, tá? Então, Power Automate. Daniel, mas não poderia fazer direto por aqui? Pessoal, eu tentei fazer, tá? Ele deu não sei se é um bug, um erro, mas ele não permitiu que eu habilitasse a opção do novo design. E para fazer isso, da forma mais simples é pelo novo design, tá? Então já estou com o Power Automate aberto, vou vir em criar, vou criar um novo fluxo. Vai ser um fluxo instantâneo, tá? Então vai ser um fluxo de botão pelo Power Apps V2, tá bom? Então vou colocar em criar. Vou nomear o nosso fluxo para envia arquivo para biblioteca. E aqui eu vou configurar o nosso V2. Então, pessoal, vejo que ainda tem muita gente com dúvida em questão desse Power Apps V2, tá?
mas ele facilita bastante para enviar alguns arquivos, alguns dados, aliás, do Power Apps para o Power Automate. Um deles é a questão do arquivo. Então eu posso enviar um texto, um booleano, um e-mail, um número, uma data, tá? E o que nós vamos utilizar neste vídeo é um arquivo. Já vou nomeá-lo, tá? Este nome da esquerda é o que facilita encontrarmos no nosso Power Apps. Então vou manter aqui somente como arquivo e vou criar uma nova opção que vai ser de texto como nome usuário. Tá? Então esses dois parâmetros eu vou passar para o nosso Power Automate realizar a criação do nosso arquivo. Então venho aqui no maisinho, adicionar uma ação, vou colocar o nosso SharePoint, ver mais e vou buscar a opção de criar arquivo. Então vou criar um novo arquivo. Aonde eu vou criar este arquivo? No meu site, então aponto para o site. O caminho da pasta, eu vou vir aqui e selecionar aquela pasta que nós criamos, né, a biblioteca que nós criamos, então, anexos Power Apps, e o nome do arquivo. Aqui, pessoal, que é a parte importante, tá? Se eu desabilito o novo design, ele não vai aparecer para mim essas duas propriedades, ó, arquivo nome e o content bytes. Então, lá no design antigo, né, ele aparece somente uma propriedade e não essas duas. Então eu teria que fazer uma fórmula para pegar o item do content bytes. Então aqui é muito mais simples. Eu coloco aqui, ó, arquivo nome, né, arquivo name, e aqui embaixo o content bytes. Então com isso ele já consegue criar para mim um arquivo. E aí, após isso, eu vou adicionar uma nova ação que vai ser também do SharePoint, aonde vai ser atualizar propriedades do arquivo. Vamos localizar, ó, atualizar propriedades do arquivo. O que é essa propriedades do arquivo que eu vou atualizar? É o nome de quem fez o envio. Então aponto para o meu site, seleciono a minha biblioteca, anexos Power Apps, coloco o ID do arquivo, que é este que nós criamos, né? Então nós temos aqui, ó, o tem ID. E aqui vou clicar em mostrar todos para que ele mostre a nossa coluna de nome do usuário. E no nome do usuário eu vou selecionar a opção nome usuário do Power Apps. Vou salvar o nosso fluxo, ó. Salvei. Enquanto ele faz o salvamento aqui, para contextualizar, eu vou mandar para o nosso Power Apps o arquivo, o nome do usuário. Vou salvar este arquivo dentro da biblioteca e na sequência atualizar o nome do usuário, tá? Eu poderia inclusive colocar aqui embaixo mais uma opção, que seria responder ao Power Apps, para que eu tenha essa resposta lá no Power Apps. Nesse caso, não vejo necessidade, então vamos manter somente estas três etapas que já vai nos atender bem, tá? Então ele já salvou o nosso fluxo, retorno no Power Apps e vou em adicionar fluxo. Então agora sim, ó, Power Apps, adicionar fluxo. Vou em atualizar, então aqui na frente de instantâneos, 3 pontinhos, atualizar, ele já apareceu, tá? Mas caso ele não tenha aparecido, é bom atualizar. Insiro o fluxo aqui dentro. E agora sim nós vamos começar a nossa mágica. Então aqui, ó, no nosso card, eu tenho o nome dele, que é esse Data Card Value 4. Então vou copiar o nome e aqui no enviar, na propriedade onSelect, nós vamos enviar esses dados, tá? Como que eu vou enviar esses dados? Pessoal, isso aqui nos gera uma tabela, tá? Quando a gente insere um arquivo aqui dentro, ó, vou até exemplificar para vocês, para que fique mais claro o entendimento, tá? Ó, tabela. E vou colocar aqui nesta tabela exatamente o nosso data card. Então, ó, no items dele, datacard.attachments, que é os arquivos, né, que é os anexos. E quando eu inserir, deixa eu ver só se ele já colocou os campos, ó, adicionar campos, nome e valor. Então, quando eu inserir um arquivo aqui dentro, seja um arquivo qualquer, seja um Excel, uma imagem, qualquer arquivo, ele me traz o nome e o valor. Então, isso é uma tabela, tá? E caso eu tenha mais de um arquivo aqui dentro, eu preciso fazer um for all, tá bom?
Se for só um arquivo, Daniel, eu quero mandar somente um arquivo, né? Vou limitar esse cara aqui, ó, na quantidade máxima para só um arquivo. Como que eu envio isso para o nosso Automate? Então vou colocar aqui, ó, anexa arquivos chamado .run, que é para fazer a nossa chamada. E aqui, ó, ele pede, opa, não é esse fluxo. Não é esse fluxo, pessoal. Acabei colocando o fluxo errado. Deixa eu remover ele. Vou novamente em adicionar. E vou colocar aqui envia arquivo para a biblioteca. Ó, acabei falando lá. Nomeei e já ia inserindo errado aqui. Então vamos novamente. Envia arquivo para a biblioteca. .run. Tá? Então esse vai ser a nossa chamada. E olha aqui, pessoal, que bacana. Ó. Ele fala que eu preciso mandar um arquivo, ó. Então, o primeiro parâmetro lá que eu nomeei é exatamente este aqui, ó, arquivo. Então, eu já sei que aqui eu preciso enviar um arquivo. E como que eu envio esse arquivo? Eu vou dar a propriedade name. Então, lembra que nós configuramos lá no nosso Power Apps, ó, aqui no criar arquivo, o name. Então, ó, se eu olhar no finalzinho ali da trigger, ó, name, e aqui é o content bytes. Então, nosso name vai receber o first, para eu enviar somente um, tá? Porque é uma tabela. Do nosso, deixa eu colocar aqui, datacard.attachments, fecho first.name, e aqui é o maiúsculo, tá? O próximo parâmetro vai ser o nosso content bytes, que vai ser o mesmo first aqui, ó, mesma coisa, só que a diferença é que no final vai ser o ponto value. Tá? Então eu consigo já enviar este parâmetro. Mas ele vai me dar um erro. Por que ele me deu este erro? Porque eu também preciso enviar o nome. Lembra que eu criei lá também, ó, o nome do usuário? Então, como o nome do usuário, eu vou usar a função user.fullname, tá? Agora sim eu consigo enviar estes dois parâmetros para o app. E aí ele fala que eu não posso fazer isso em outro lugar, porque na verdade eu acabei fazendo isso no display mode aqui do nosso formulário. Tá? Então vou remover esse código daqui do display mode, vou colocar isso aqui como display mode novo, né? Que seria um novo formulário, vou colocar como edit, tá? E aqui no onSelect do nosso botão, né, que é o lugar correto, nós vamos fazer esse código. Então prontinho, feito o código, eu já tenho uma imagem anexada. Se eu enviar agora, ele tem que chamar o nosso Power Automate e criar o nosso anexo aqui dentro. Será que isso funcionou? Olha que bacana, né, pessoal? Então nós já temos o arquivo, e olha que simples, né? Inclusive com o nome do nosso usuário, né? Então nós já temos aqui, ó, inclusive o nome de quem fez este envio, né? E aí eu posso enviar isso em massa também. Daniel, como é que eu faço para enviar em massa vários arquivos, né? Você explicou como que envia um arquivo só. Então, pessoal, para enviar em massa, aqui no nosso código nós vamos fazer um for all, ou seja, eu vou percorrer todas as linhas da minha tabela. Qual tabela? O meu data card. Então, opa, acabei colocando first aqui, deixa eu remover. Neste data card é uma tabela. Então ele vai percorrer linha a linha e enquanto ele percorre essas linhas, ele vai fazer a nossa chamada para o envia arquivo para a biblioteca.run, enviando o quê? Os mesmos parâmetros, né, que nós configuramos lá. Então o primeiro vai ser o arquivo, vai ser o nosso name, enviando, neste caso agora, ó, repara que eu tenho o data card attachments, eu posso nomeá-lo aqui, ó, como as arquivo, né, vou deixar só arquivo, e eu posso pegar aqui, ó, arquivo.name, e o próximo que é o nosso content bytes, para receber o nosso arquivo.value. Fecho o envio do nosso arquivo e vou colocar agora o nosso user.fullname. Fecho o nosso run, fecho o nosso for all
E se agora eu anexar mais de um arquivo, eu consigo enviar isso de uma única vez. Então, coloco um arquivo aqui, posso vir até, vamos localizar aqui uma parte de imagens. Deixa eu pegar aqui uma parte onde tem bastante imagens. Poderia ser Excel, poderia ser várias coisas, tá, pessoal? Tô colocando como imagem para ficar mais simples, tá? Ó, então coloquei aqui, ó. Eu tenho 4 imagens agora e nós temos somente uma lá no nosso SharePoint. Vou enviar, ó. E ele vai fazer esse envio. Vamos dar um atualizar. E olha que rapidinho, ó. Já temos os nossos 4 arquivos criados. Bacana, de forma muito simples, utilizando o novo conector do Power Apps V2. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, não esquece, né? Deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Vamos divulgar esse material aí para podermos trazer mais pessoas para o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.